Primeira edição desse ano que se inicia, 2023, já desejando, né, um grande ano novo, principalmente com muita saúde para todos. E como uma estreia, como um primeiro programa, não poderia ser diferente, eu tenho ao meu lado uma grande médica. Eu posso dizer assim, dando uma ênfase grandiosa, e todos notarão no decorrer da nossa conversa. É a doutora Ana Cristina Barreira. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida, que tem um lema: salvarmos e transformarmos vidas através da informação. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Fábio. É um prazer enorme estar aqui, né? Como você sabe, eu não sou daqui, nessa região, mas tenho ela no meu coração, porque tenho 2 filhos que moram aqui e 2 netos que são daqui, nora e genro, que são nordestinos, né? Verdade, doutora. Então já sou também um pouco dessa terra, né? A partir do momento que a gente tem descendentes na terra, já faz parte um pouquinho daqui. Mas trabalho em Rio, São Paulo, né? E é um prazer enorme estar aqui. Acho o seu trabalho belíssimo. Acho obrigado, que é extremamente útil para toda a população. Nós precisamos cada vez mais ter informações corretas, né? Informações verdadeiras, como você traz esse programa com pessoas abalizadas, muito capazes, que podem trazer informações muito boas para a população que precisa entender o que é saúde realmente, né? Doutor, eu agradeço imensamente, eu sei do potencial de conhecimento que se encontra ao meu lado. E, doutora, o sobrenome Barreira nunca foi uma barreira para o aprendizado, né? Porque a senhora se formou, né, em cardiologia, em geriatria, em endocrinologia. E eu posso até dizer, doutora, eu vou dizer com muita propriedade, uma das maiores referências na ozonoterapia para o Brasil, até para o mundo, não é isso, doutora? Mas assim, a gente não gosta muito de falar da gente. É verdade, doutora. É uma coisa que nos encabula um pouco, né? Mas eu brinco sempre que eu gosto muito, muito de estudar, né? E acabei perdendo o meu marido cedo e dediquei aos filhos e muito ao estudo, né? Os meus amigos brincam que para de estudar um pouquinho, vai se divertir. Mas a minha diversão, eu gosto muito de estudar. Né? Eu tenho prazer, sempre tive prazer em ler. Né? Eu ganhei meu primeiro livro, eu brinco que eu ganhei meu primeiro livro, eu tinha 2 anos, não sabia ler. Pedia para as pessoas lerem para mim e decorei o livro. E passei a contar para as pessoas como é que era a história do livro, como se eu lesse. A partir daí não parei mais. Né? E sempre gosto, é uma diversão para mim estar lendo e uma sede imensa de adquirir conhecimento e poder passar. Né? Hoje eu me sinto muito realizada, porque faço parte da Associação Brasileira de Ozonoterapia como diretora científica, e todos os meses nós fazemos cursos para 30, 40 pessoas, uns cursos práticos. 2 vezes por ano fazemos congressos e cursos teóricos, né? E organizo toda essa parte e fico muito feliz de estar formando muitas pessoas ligadas à ozonoterapia de uma forma ética e de uma forma científica correta, né? Então eu escrevo apostilas, livro, a gente dá palestras internacionais, palestras nacionais, sempre com o objetivo de que as pessoas aprendam uma técnica que é muito boa, muito interessante, de custo muito barato e que possa ajudar a população em geral. Então, assim, hoje a ozonoterapia ela é considerada no mundo inteiro. Eu estive agora em maio na Romênia, em Bucareste, fazendo parte do Congresso Internacional de Ozonoterapia, e a gente vê que o mundo inteiro faz ozonoterapia dentro dos hospitais, com bastante sucesso. Né? Doutora, é muito interessante, é lógico, eu recebi, já conhecia, vamos dizer assim, um mini currículo da doutora. Doutora, são muitas as pós-graduações, e uma coisa que eu fiquei interessado, né, a senhora vai ressaltar com tamanha propriedade, mesmo nas áreas outras que a senhora se formou, a senhora sempre, quando pode,
utiliza também a ozonoterapia, né? Ou seja, o conceito tem sido cada vez mais amplo de finalidades, não é isso, doutora? Sim, na verdade, a ozonoterapia, ela é considerada, inclusive no Brasil, ela ainda está em processo na medicina para liberação ainda no país, mas, por exemplo, para todas as áreas de saúde ela já está liberada, para fisioterapia, para biomedicina, para enfermagem, para farmácia, biologia, odontologia, medicina veterinária, e ela é considerada uma terapia complementar, né? Então, assim, não se tira nenhuma medicação, não se desfaz nenhum tipo de tratamento, mas ela entra como um tratamento complementar para potencializar a ação do que se está fazendo ou diminuir, né? Diminuir os efeitos colaterais que possa estar surgindo por uma determinada medicação, mas que ela é importante para a pessoa tomar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em ozonoterapia e câncer, a ozonoterapia, e isso eu gosto de deixar muito bem claro, né? Porque às vezes a gente conta com alguns profissionais não muito corretos, né? Que sempre falam, não, isto substitui, isto cura. Não, é verdade, né? O que eu, na minha cabeça, o que cura um paciente é a sua vontade, é ele próprio, é Deus ajudando ele, né? E o resto é complementar para dar forças para aquele organismo se superar e conseguir sair daquele quadro, independente do que seja, né? Doutora, eu resolvi, inclusive a senhora enfatizou com muita propriedade, nós vamos ver aqui na sequência, vamos dizer, o nosso primeiro tema, porque, doutora, eu, vamos dizer assim, tive o privilégio de entrevistar, nesses quase 4 anos, mais de 400 médicos, né? E por algumas vezes tocamos no assunto da ozonoterapia. Aí vem essa tela, ozonoterapia no Brasil, a regulamentação. Doutor, eu ouvi de alguns profissionais, não é fazendo nenhuma crítica, sempre fomos e seremos muito éticos, mas algumas pessoas que dizem, talvez sem propriedade, não, fulano não pode usar nessa área. Existem cursos na internet que não tem nenhuma fundamentação nem regulamentação. Como é que a senhora vê isso? E, ao mesmo tempo, existem órgãos hoje capazes de fazer essa fiscalização, doutora? Olha, nós estamos em processo de regulamentação total da ozonoterapia. Hoje já existe, ela está dentro das práticas integrativas do SUS. Então, com isso, todas as áreas ligadas que possam fazer as práticas integrativas, por isso que eu digo que ela está regulamentada para fisioterapia, para medicina veterinária, para odontologia, para farmácia, para biomedicina, biologia. Se eu me esqueci de alguém, me perdoem, com exceção da medicina. Não é que a medicina não possa fazer, mas a medicina pode, o médico, né, ele pode fazer em caráter de experimental, ou seja, em trabalhos ligados ao CONEP, com toda a documentação, por enquanto. E existe, paralelamente, um processo que já foi aprovado no Senado, né, autorizando o uso da ozonoterapia no país por qualquer profissional, seja ele médico ou dessas áreas que eu falei. Já foi aprovado na Câmara também, por unanimidade, passou pelo CSCJ, né, CSCJ, e agora volta para o Senado, né, para só mudança de texto, porque quando ele passou primeiro pelo Senado, ele era só para médicos, e depois a própria Associação Brasileira estendeu isso para as outras áreas dentro da sua capacidade técnica, né? Um fisioterapeuta não vai poder fazer coisas que um biomédico faz. Então, cada conselho hoje tem a sua regulamentação do que cada um, dentro da sua área, pode fazer. E aí ele volta, então, para colocar todas essas áreas, que foi aprovado na Câmara com todas essas áreas de saúde, e também com um texto colocando que é uma terapia complementar, tá? Então, a única coisa é essa mudança. Estava já para ser
resolvido quando começou o país já a parar em função das eleições e tal, que isso é normal. Então, nós acreditamos que agora, voltando à normalidade, isso deva ser aprovado, porque não tem aprovação, é só uma regulamentação de mudança de texto. E vá para o presidente da República sancionar, né? Que eu também não acredito que tenha problemas. Porque hoje já está bem constituído, já está tanto antes quando era o Bolsonaro e agora quando é o presidente Lula, todos eles conhecem bastante a ozonioterapia, né? E sabem do que está lá fora. O pessoal da Câmara já foi a Portugal, conheceu os serviços, conversou com o ministro da Saúde lá, teve em hospitais que fazem ozonioterapia em Portugal, viu como é que é, então veio e aprovou isso aqui no Brasil. Então ele tem todo esse relatório. Então eu acredito que em breve nós podemos também, o médico está habilitado, que o mais importante é levar isso para os hospitais, porque muitas vezes você tem uma diminuição de custo nas UTIs em termos de medicamentos e uma potencialização de efeitos melhores para esse paciente sair mais rápido de uma UTI. Então, dentro dos hospitais, ele vai ajudar bastante. Hoje, se o médico não só pode fazer em nível experimental, dentro do hospital não entra, porque quem manda no paciente no hospital é o médico. Verdade, doutora. Né? Então, assim, eu acredito que isso deva estar se resolvendo agora quando as coisas... Agora vão as coisas começarem a entrar nos lugares e aí a gente já vai conseguir resolver isso. Então, hoje, dentro das clínicas, a gente coloca os profissionais habilitados que possam fazer a ozonioterapia. E é por isso o papel da Associação Brasileira, porque a Associação Brasileira tem convênio com os conselhos e segue à risca os que os conselhos autorizam, entendeu? Então, existe uma parceria da Associação Brasileira com os conselhos determinados. E sempre é colocado isso para os profissionais que vão fazer nosso curso. Existem cursos de internet? Existem. Uns bons, feitos por profissionais capacitados, mas outros, muita gente fazendo cursinhos que aprendem, mas nem sabem fazer direito, nem sabem falar e fazem. Como tudo, né? É verdade, tudo que a gente vê hoje, a gente vê coisas muito ruins e coisas boas. Eu sempre aconselho buscar a associação, nós somos muito abertos, não é só o nosso curso que vale, nós mesmos. A gente tem vários colegas que fazem curso fora da associação, que nós recomendamos também. Ô, doutora, uma vez passado, vamos dizer assim, esse trâmite político, a Anvisa também entra nessa sistemática de liberação? Então, a Anvisa, ela está passando agora por uma reformulação, na verdade, né? A Anvisa, ela tem alguns aparelhos têm autorização para fazer ozonioterapia, mas em determinados segmentos, né? E o que a gente esteve conversando, né, com a Anvisa é o seguinte, que na verdade eles estão modificando um pouco isso, porque hoje os aparelhos que são liberados pela Anvisa, eles seguem mais ou menos a cartilha dos medicamentos. Então ele serve para tal doença, ele serve para tal doença. E aí existe uma carência da fiscalização deste aparelho como ele, né? Então, por exemplo, hoje o aparelho de ozonioterapia, há uma preocupação dentro da Anvisa de mais para que ele serve e não se ele está produzindo um ozônio de qualidade. Entendeu? Entendi. Então isso é muito importante e é que toda a conversa que nós estamos tendo, principalmente do presidente da Associação Brasileira, que é uma pessoa extremamente ligada ao meio político, de mostrar isso, né? Que na verdade o que nós precisamos é que a partir do momento que, como é lá fora, né, a Europa, o selo da Unidade Europeia é essa, eles abalizam se o aparelho faz uma ozonioterapia de qualidade. Porque hoje no mercado nós temos aparelhos sendo vendido no Mercado Livre por R$2.000. E isso é muito ruim. Por quê? Porque esse aparelho não tem peças que são resistentes ao ozônio. E aí pode deteriorar e produzir um ozônio de má qualidade. Então a gente está pensando que está fazendo bem e na verdade está fazendo mal, né? Interessante. Porque é como um medicamento. Verdade. Se você dá uma dose maior, você tem um super efeito? Não. Você muitas vezes pode ter uma dose tóxica. Lógico. Se você dá uma dose menor, você não vai fazer mal?
tudo bem, mas também pode não fazer o bem. Então, tudo depende daquilo que você vai fazer, a dose, a concentração, o tipo de... E aí, se esse aparelho não é um aparelho ok, bom, ele vai gerar um ozônio de má qualidade e que a gente não confia naquilo que ele está nos dizendo em termos de dose. E o ozônio, todo o mecanismo, todo o elan dele é o profissional saber qual é a dose que ele vai usar para determinadas situações e patologias. Esse é o segredo. Doutora, grandes esclarecimentos, não poderia ser diferente, e costumo dizer, o conhecimento da senhora é grandioso. Doutora, a senhora tem uma visão muito globalizada, não é por menos. E, doutora, como a senhora vê os outros países? Existem países que estão muito avançados ou estamos, vamos dizer, alinhados numa caminhada bem promissora nesse sentido? Olha, é bem interessante, né? Porque nós brasileiros temos muita mania de acharmos que somos tupiniquins. Verdade. Né? Mas eu não vejo isso. E não vejo a credibilidade lá fora em relação a nos ver. Nos veem, não só na ozonoterapia, mas em toda a medicina, ela é muito respeitada lá fora. Nós temos excelentes profissionais no Brasil em todas as áreas, né? E não poderia deixar de ser diferente com a ozonoterapia. Nós somos linkados à Organização Mundial de Ozonoterapia, né? A Sociedade Mundial de Ozonoterapia. Inclusive, o presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia foi eleito agora, em maio, presidente da Associação Mundial de Ozonoterapia. Que interessante, doutora. Uma vitória, né, doutora? Uma vitória e um respeito e credibilidade ao trabalho que nós fazemos aqui no Brasil. Então, em 2024, ano que vem, acho que em maio ou junho ou abril, não sei bem ao certo, ainda não foi determinada a data, nós vamos ter o primeiro congresso da Sociedade Mundial de Ozonoterapia no Brasil. Vai ser em São Paulo, doutora? Vai ser em São Paulo, né? Então, assim, vem profissionais do mundo inteiro falar sobre... Hoje a gente já traz muitos, né? Lógico. Nós temos vários congressos que a gente já faz aqui começamos na época da pandemia. Antes da pandemia nós trazíamos profissionais e agora, depois da pandemia, com esse advento da gente poder ter esses congressos híbridos, nós trazemos muitos profissionais lá de fora para que as pessoas... E fazemos uma troca híbrida ali no palco, de forma que a gente traga esse conhecimento e essa visão dos profissionais lá fora. Mas lhe digo o seguinte, não vejo que a gente possa... Nós trocamos figurinhas de igual para igual. Isso, né? É muito importante, doutora, sensacional. Doutora, vamos começar pelos tratamentos aqui na sequência do nosso próximo assunto e, obviamente, de comum acordo, eu selecionei o seguinte: ozônio no tratamento da doença de Parkinson. Doutora, eu estou me lembrando agora, eu entrevistei 2 profissionais da valorosa Universidade Federal aqui da Paraíba, e eles, de forma até pioneira, mundialmente falando, eu vou usar uma expressão assim bem popular, eles desenvolveram tipo um capacete onde se mapeava o cérebro e se ajudava com as conclusões no diagnóstico e no tratamento do mal de Parkinson. No caso da ozonoterapia, como seria efetivamente essa ação, doutora? Então, na verdade, a ozonoterapia ela vai entrar, como eu disse anteriormente, como uma terapia complementar, né? Hoje, até um tempo atrás, nós estávamos engatinhando no Parkinson, né? Os pacientes tinham muito pouca evolução, né? Após ele começar a tomar a medicação, chegava num determinado ponto, aquilo não evoluía mais e o paciente começava a piorar. E pior, porque hoje a gente já sabe que o Parkinson pode evoluir para um quadro demencial, associando a demência à doença de Parkinson. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente olha na causa da doença ali, né, uma das coisas, né, não é a única, porque são fatores, são multifatoriais, nós temos uma neuroinflamação, né? Então, e temos alterações de produções de neurotransmissores ali, que vão alterar, que vão começar a ter essas alterações na doença de Parkinson. Então, a ozonoterapia ela vai entrar como um coadjuvante a todos esses tratamentos, né? É importante o diagnóstico,
porque muitas vezes existem outras patologias que podem mascarar uma doença de Parkinson, né? E aí é importante o diagnóstico da doença de Parkinson, como esse grupo mesmo que você falou, e no tratamento ele vai entrar como coadjuvante. Ele vai melhorar essa neuroinflamação, pois o ozônio, nós temos no nosso corpo citocinas, que são substâncias que são inflamatórias e não inflamatórias, que fazem a defesa do nosso organismo. Quando nós somos agredidos, o corpo libera citocinas inflamatórias para poder conter essa agressão e depois ele libera citocinas anti-inflamatórias para modular essa inflamação que o corpo está causando para defender, porque senão ele só inflama, né? Entendi. Foi o que aconteceu na época do Covid, te lembra? Verdade. Que as pessoas só inflamavam, e as pessoas que faleciam acabavam muitas vezes por uma falha desse sistema imunológico que não conseguia fazer esse controle de produzir a anti-inflamação o suficiente para contrabalançar essa história toda. Não era só isso, mas era uma das coisas. Então, na verdade, ele vai agir ali, né, como um modulador dessa neuroinflamação, ou seja, da inflamação cerebral, do sistema nervoso. Tá? Entendi. Com isso também, ele melhora a produção de neurotransmissores, que é um dos remédios que utilizado no Parkinson serve para isso. Então, ele potencializa. Então, ele vai acabar ajudando também, como complemento, nos medicamentos. Ele também diminui o estresse oxidativo. Hoje a gente sabe que essas doenças todas neurológicas, neurodegenerativas, elas cursam com um estresse oxidativo aumentado, ou seja, uma produção de radicais livres maiores do que o normal. Doutora Ana Cristina, eu fiquei com uma curiosidade ainda no mal de Parkinson. Como é a introdução do ozônio nesse caso? São injeções? É um equipamento? Como é que propriamente funciona? Eu fiquei curioso, doutora. Sim, na verdade, hoje nós temos duas vias que são consideradas... Porque ozonioterapia você pode aplicar de várias vias. Certo. Desde uma ozonioterapia retal, né, que é o gás pela região... Justamente. Temos a ozonioterapia vaginal, que também é o gás via vaginal. Nós temos a ozonioterapia venosa, que retira-se um pouquinho de sangue, se mistura, quer dizer, uns 50 a 100 ml, se mistura com ozônio numa bolsa apropriada, se devolve esse sangue num circuito fechado, sem contaminação externa, ozonizado para o organismo, que a gente chama de ozonioterapia venosa. Enfim, temos a ozonioterapia de aplicações articulares, musculares, de várias opções. No caso do Parkinson, nós temos que fazer uma abordagem sistêmica. Hoje nós temos duas abordagens sistêmicas, que é a ozonioterapia venosa e a ozonioterapia retal, onde então nós temos um grau de evidência, né, na escala de níveis de evidência, grau A, né, para a ozonioterapia, tanto a venosa quanto a retal, para tratamento de Parkinson. Entendi. Entendeu? Doutora, na sequência agora, eu tenho certeza que os que estão a nos observar e os que vão daqui a instantes encontrar a nossa entrevista na íntegra no YouTube da Dr. Play e assim vão compartilhar, estão muito interessados nesse tópico aqui, doutora, ozonoterapia na cicatrização de feridas. Doutora, eu já entrevistei, deixa eu ver se eu me lembro, por exemplo, profissionais da cicatriza. Eles trabalham muito e quando a gente vê várias das feridas, vamos dizer assim, tratadas lá, são provenientes de processos ligados com a diabetes, né? E por aí vai. Só que, doutor, eu nunca me esqueço de uma cena na sala de recepção da cicatriz, uma sala de recepção grande, e quando eu olhava ali para os pés daquelas pessoas esperando consulta ou um retorno, a maioria, a imensa maioria, com a perna enfaixada, ou seja, são feridas provenientes, e aí eu vejo como a ozonoterapia deve ter uma influência muito significativa. E aí, doutora? Então, hoje nós temos uma quantidade enorme de feridas, né, de um custo muito alto, né, no serviço público.
em feridas, principalmente pelo pé diabético, né? O pé diabético hoje ocupa um grande espaço, né, nesse custo desse tratamento. E com isso, não só no custo do tratamento da ferida, mas também no custo de manutenção desse indivíduo parado, né? Porque ele evolui normalmente para amputação. Eu não me lembro agora bem, nós fizemos um trabalho junto a uma economista da Fundação Getúlio Vargas, fazendo uma comparação do que se tem de perda de dinheiro e o que se tem de perda de pessoas incapazes, de incapacitação. E foi demonstrado por essa pesquisa que a ozonoterapia diminui o custo em 18%, né, no tratamento, associado, lógico, a todos os outros tratamentos. Ela não só diminui o custo geral, como ela diminui o tempo dessa pessoa, desse profissional, parado. E outra coisa, e quando ele acelera esse processo de cicatrização, ele devolve dignidade para esse paciente. Porque, como você deve ter visto lá, é muito triste. É triste, doutora, realmente. É muito triste. E nós temos feridas, assim, das piores tipos. E a amputação, você ver o paciente perder uma perna, né, porque ele acabou não correndo a tempo, não tendo informações o suficiente, não conseguindo chegar a um vascular, né? E aí a única solução para ele é a perda da perna, é muito muito triste mesmo. E a ozonoterapia, ela tem um grande trabalho com isso. Nós fizemos várias pesquisas, temos trabalhos com grau de evidência tipo B, atestado por todos os órgãos de pesquisas, em relação à ozonoterapia com feridas, e isso feito no mundo inteiro, né? A Cicatriza mesmo, nós tivemos pessoas da Cicatriza no nosso curso, fazendo curso de ozonoterapia. Bacana. É uma empresa muito séria, que faz um trabalho muito bonito. Muito alinhado. Me lembro agora uma das titulares lá, a doutora Patrícia Cariri, que é cirurgiã vascular também, assim, uma referência. A senhora fala com muita propriedade, doutora. Exato. Nós tivemos, foi mandado para nós, enfermeiras de lá, para fazer o curso de feridas, e eu acho que eles estão fazendo, sim, com ozonoterapia já na Cicatriza. Eu entrevistei também do grupo lá, que é da área da enfermagem, Adriana, a gente conhece como Adrianinha, e ela ressaltou que eles estão a usar também. Excelente. Assim, eu digo que não se pode pensar em tratar feridas que não se associa à ozonoterapia, porque ela tem várias ações em várias partes, né? Porque, por exemplo, se você vai trabalhar uma ferida somente com a hiperbárica, você não atinge todos os tipos de bactérias, entendeu? Entendi. Porque a hiperbárica, você tem bactérias aeróbicas e anaeróbicas. A hiperbárica só pega um tipo de bactéria. A ozonoterapia, ela pega as duas. Então, quando você associa a ozonoterapia, você vai potencializar o efeito da hiperbárica. Não é que não vai substituir, não é isso. Mas hiperbárica não é tudo que é lugar que pode ter pelo custo, né? Quantas cidadezinhas muito pequenas nós temos no país inteiro? E diabetes é uma das coisas que vem aumentando muito, muito, muito no nosso país, né? A resistência à insulina, a diabetes. E ela é uma doença que eu digo para os meus pacientes que é pior do que o câncer, né? Porque a diabetes vai te comendo todo o seu corpo aos pouquinhos e vai destruindo o seu corpo. E hoje a gente sabe que está muito linkada aos hábitos alimentares e aos hábitos de vida, né? Então, se a pessoa... Eu acho que a gente teria que fazer uma campanha de conscientização, explicando para as pessoas que não é só a gordura que faz mal, mas principalmente, muito mais hoje no nosso mundo, a gente sabe que o açúcar faz muito mal, né? Então é muito pior o mesmo medo que as pessoas tiveram e têm ainda da gordura, mas existem gorduras boas que fazem bem, mas que tem o do açúcar. E não é do açúcar branquinho para comer.
São todos os pães, pizzas e etc, né? As coisinhas gostosas, os venenos gostosinhos que todo mundo gosta, né? Sempre lembrando, é uma honra, estamos aqui ao vivo pela Dr. Play no podcast Mais Vida. É uma honra, uma honra. Gosto de repetir, um fenômeno, eu posso dizer, da área da medicina, a doutora Ana Cristina Barreira, que simplesmente também é da área e formada em cardiologia, geriatria, endocrinologia e uma das referências, digo novamente, até internacional, na ozonoterapia. Doutora, uma curiosidade, doutora, quando procuram a senhora no eixo Rio-São Paulo, a senhora atende em todas essas vertentes, assim, há tempo para isso? Como é o dia a dia da senhora? O meu dia a dia é um dia complicado, né? Complicado, porque eu começo né, cedo e às vezes chego em casa às 10, 11 horas da noite, né? E não tenho muito fim de semana, né? Todo mundo briga comigo, que eu tenho que me divertir, como eu falei no início. Mas eu me divirto, eu gosto muito do que eu faço. Eu atendo, e além disso, eu atendo muito online também, né? Porque tem muita gente de fora que pede. Eu tenho paciente, inclusive, fora do país, né? Que eu atendo. Então, eu atendo muito online também, né? Então, assim, eu tenho que economizar esse tempo. E minhas consultas, geralmente, eu brinco que não tem consulta fácil, né? Geralmente são pacientes... Como eu trabalho muito unindo essas duas áreas, né? Tanto a medicina tradicional, ortodoxa, que foi a que eu me formei, que eu gosto muito, mas também eu integro com a medicina com essa parte mais de uma visão mais holística do paciente, né? Então, assim, a medicina tradicional, ela é maravilhosa, mas ela vê muito a doença, né? E quando a gente trabalha de uma forma holística, mais integrativa, a gente busca o que está levando àquela doença. Quando o paciente chega para você, ele está exprimindo para você os sintomas. Por trás daquilo existem causas que estejam levando, né? E muitas vezes tem várias doenças que têm causas muito parecidas, né? Entendi. Então, se a gente só abordar a doença, nós não vamos ter um sucesso tão grande em termos de tratamento ou de tempo, né? Não é que não tenha, tem-se, mas quando você aborda as causas ali por trás, causas básicas às vezes, de uma mudança de hábito alimentar, de uma suplementação às vezes de carências nutricionais, porque nosso corpo, para ele acontecer, todos os processos enzimáticos e de órgãos, eles têm que ter uma bateria de nutrientes ali para fazer funcionar. Ele tem que ter uma oxigenação adequada, ele tem que ter um fluxo adequado. Então, isso a gente consegue ajudar para que o resto das medicações vão fazer um efeito muito melhor, com menor efeito colateral. E com isso também, às vezes, até tirando também um pouco da medicação. Doutora, só para irmos para o próximo tópico, mas ainda nas feridas, eu estou me lembrando aqui que quando da cicatriza, até a doutora Patrícia Careri, ela disse, Fábio, eu tenho algumas fotos, você quer ver? Eu disse, quero. Mas, doutora, eram algumas feridas que você já viu o osso ali e que chegaram num processo de cura. Aí vem a minha dúvida. Independente da complexidade ou da gravidade daquela ferida, a ozonioterapia se enquadraria? Sim, ela se enquadra em qualquer tipo de ferida. Agora, eu quero abrir aqui um parêntese que eu acho que é super importante, que a gente recomenda muito isso nos cursos e eu falo muito sobre isso, até porque tenho 2 filhos vasculares, né? Verdade. E eu digo o seguinte, qualquer ferida, nunca deixe de procurar o médico vascular, né? Porque muitas vezes tem feridas que não tem jeito. Infelizmente já não tem mais fluxo nenhum e tem que ser amputado, né? Não existe mágica, certo, né? Certo. Existe o ozônio, ele vai ajudar ali a complementar o tratamento de uma forma fantástica na ferida, mas existem limitações para qualquer técnica,
né? E muitas vezes, o que eu vejo às vezes, nesse monte de gente que me leva a muitos casos, né? Eu recebo gente de tudo que é lugar, que às vezes deixaram passar. Não passou por um vascular, foi direto num profissional que faz só ozonoterapia e não foi feito um diagnóstico perfeito. E às vezes você perde o paciente. Por quê? Porque ele levou uma infecção, da infecção generalizou aquilo tudo de uma forma sistêmica e o paciente morre. Né? Então, assim, sempre acompanhe com o seu vascular. Leve para o vascular, faça uma avaliação e vá fazendo o tratamento com a ozonoterapia, com todos os outros curativos, com medicamentos, com todo o arsenal, né, que você pode ter para tratar aquilo. E trate, mas não deixe de fazer uma avaliação. Porque se chegar num ponto, eu já tive paciente que veio que não queria tratar. Não queria, não, mas eu só quero fazer isso, eu não quero amputar. Não, mas aí você vai ter a perda da vida do paciente. Então você tem que explicar isso para a família para poder ser muito honesto. Então tem uma chance de revascularizar lá, tá, vamos revascularizar, repor todo o fluxo ali e vai tratar a ferida com a ozonoterapia. Informações preciosas. E agora, na sequência, doutora, a amplitude é tão grandiosa da ozonioterapia que nesse próximo tópico fala dos benefícios à coluna. Doutora, estaria ligado também com as dores terríveis, às vezes, de coluna, ou seriam outros fatores aonde a ozonoterapia irá atuar nesse caso? Não, ela melhora, ela tem uma ação para dor, né? Uma ação de uma antiálgica, né? Ou seja, para melhorar essa dor, né? Como se fosse não é uma anestesia ali, mas porque como ela melhora toda a parte ali da cascata inflamatória que está ali naquele processo, ele vai melhorar a dor, né? Outra coisa também, que ele melhora a lubrificação ali, a hidratação dos discos, que isso também acaba levando a essa herniação, né? Quando você tem um processo de protusão ou de hérnia, né? Hoje a ozonoterapia, pelos trabalhos mostrados, inclusive publicados em PubMed, mostra que ela é superior, no prazo de 2 anos, ao corticoide, à cirurgia aberta, né? E à radiofrequência. Ela, como tratamento, ela leva muito mais tempo de tratamento, de cuidados, do que a evolução. Muitas vezes você faz uma aplicação ali, mas muitas vezes você tem que ir para o neurocirurgião para que ele faça a aplicação. Então ele pode, inclusive, associar a ozonoterapia a outras técnicas que ele está acostumado a fazer, potencializando a ação dessas outras técnicas que ele já trata. Hoje, para você ir para uma cirurgia, né, não é assim. Você tem vários recursos hoje para tratar uma hérnia, uma dor na coluna, né, de uma forma sem ser invasiva, né, como uma cirurgia, que é mais... Lógico. É pior, né? E o ozônio vai entrar ali para ajudar muito, muito mesmo. Inclusive, eu tenho um trabalho publicado, né, que mostra que muitas dores de coluna, muitas vezes, são por quadro infeccioso. Né? Então, quadro infeccioso, né, doutora? Interessante. De bactérias, né, ali. E, às vezes, a gente acha que é só por uma alteração mecânica da coluna. E a ozonoterapia vai entrar ajudando a melhorar, porque ela é excelente bactericida, né? Doutora, na sequência agora, nós já trouxemos por algumas vezes, e até de praxe, alguns blocos PET, né? Porque está dentro do âmbito da saúde, tem até essa foto aqui, muito bonita, por sinal, ozonoterapia em cães, indicações e tratamentos. Doutora, o último censo, vamos dizer assim, diz que o Brasil já tem cerca de 150 milhões de animais de estimação. Aonde a ozonoterapia pode aí ajudar, doutora? Então,
eu sou uma pessoa que ama animais, né? Só na minha casa eu sou responsável por 5 animais de estimação. 5 animais, cachorros e gatos. 3 cachorros e 2 gatos. Então, e desses 150 milhões, 5 são meus. Já precisaram da ozonoterapia, algum deles, doutora? Todos. Todos, doutora? Que interessante, doutora. O que eu tenho um pouco mais de dificuldade é com a gata, uma das gatas. Entendi. A outra não, porque uma delas é mais arredia. Mas os cachorros, assim, em vários momentos eles já fizeram, sempre orientado para um médico veterinário, né? Outro dia eu falei sobre ozonoterapia e na medicina veterinária, e os médicos veterinários ficaram um pouco bravos comigo, porque eu não sou da área e tal. Eu não faço, quero deixar bem claro, que eu não faço ozonoterapia, não prescrevo ozonoterapia em nenhum animal. Entendi. Todas as vezes que eu preciso fazer nos meus animais, eu peço ajuda a um colega meu, que é também lá da Associação Brasileira, que é o Dr. Adriano Caquete, que é um excelente médico veterinário, foi responsável pela liberação da ozonoterapia na medicina veterinária. Interessante. E ele sempre que me auxilia com os meus animais. Lógico, eu até faço porque sei fazer, porque ele me ensinou. Lógico. Pela dificuldade de levar aí, e tudo. Doutora, um veterinário dentro da regulamentação, ele estaria ou está capacitado para Ele tem que fazer o curso. Certo. Né? Dentro do conselho dele, ele está autorizado a fazer a ozonoterapia. Certo. E aí ele tem que fazer o curso apropriado para a medicina veterinária. O doutor Adriano Caquete mesmo tem um curso dele, que é maravilhoso, excelente, não é da Associação Brasileira, certo. Mas é um curso que a gente indica. Entendi. Né? E na verdade, assim, o resultado com os animais é fantástico. Mas fantástico. Olha, para você ter uma ideia, eu tive uma cachorrinha que ela teve era uma Shih Tzu e fez uma lesão de córnea. Certo. E eu levei na médica veterinária, ortodoxa, tradicional, fiz todos os tipos de tratamento com a bichinha. E nada melhorava. Entendi. Aí eles estavam até pensando em fazer uma cirurgia nela. E aí, nessa época, já faz um bom tempo, lançaram um colírio ozonizado, né? Certo. Próprio para isso. E aí eu levei para casa e fiz. E encontrei com esse meu colega, que também é médico veterinário, e ele falou assim: Cristina, faz tanto de ozônio nela, retal, né? E faz o colírio ozonizado. Em uma semana, ela estava absolutamente boa. Mas, doutor, incrível. Incrível. Então, assim, ele tem quadros que ele mostra nas aulas dele de cães que não andavam, né? Por algumas alterações, displasias de coluna, displasia coxofemoral, não andavam, se arrastavam, às vezes iam com aqueles carrinhos já semi-paralítico, e ele faz ozônio e começa a andar de novo. Para cavalos, né, a gente tem quadros belíssimos de cavalos que voltam a disputar campeonato, que voltam a correr, que voltam e que estavam com dores, não só de coluna, mas como uveíte, né, que é uma inflamação na parte ocular, com lesões de joelho, aqui na pata, né, que já eram para matar. Né? Porque eles descartam o animal, né? E às vezes animais maravilhosos, né? Verdade. E que se recuperam muito bem com a ozonoterapia. Ô, doutora, a senhora acha, falando ainda aqui nos queridos, né, animais, as criaturas divinas, doutora, falta mais divulgação nesse sentido, ou são mais profissionais habilitados, ou os dois juntos, doutora? Eu acho que os dois juntos, né? Eu acho que a medicina veterinária foi autorizada, já se faz ozonoterapia há bastante tempo, mas foi requerido e saiu a liberação para os médicos veterinários não faz muito tempo, né? Acho que 2 anos mais ou menos. Então isso vai fazer com que as pessoas façam cursos e associem. E também os donos dos animais hoje já conhecem por si. Verdade. E aí buscam para os seus animaizinhos também, entendeu? Então hoje vem crescendo muito a ozonoterapia no país, né? Há 25 anos, quando eu comecei, todo mundo achava que era uma coisa de maluco. E, no entanto, a ozonoterapia data da Primeira Guerra Mundial. Interessante, doutora. Doutora, e as barreiras, obviamente, até hoje, que a senhora ainda enfrenta, porque, assim, não temos como esquecer
que há todo um lobby também, há dinheiro envolvido em outros procedimentos que tentam evitar que esse caminho seja seguido. Como é que a senhora analisa, a senhora se depara com isso tudo, doutora? Olha, eu lhe digo, Fábio, que eu mais nova, né, há 25 anos, eu era mais revoltada, né? Hoje eu consigo entender que existe um mercado. Certo. E existe aquelas políticas de fechamento de mercados, né? É normal isso. E tudo que é novo assusta. Não que a ozonoterapia seja nova, porque ela é muito antiga. Mas tudo que vem como uma novidade, ela, né, como diz Schopenhauer, ela passa por 3 situações. É verdade, o impacto também. É o impacto e tal. E ela é tão boa, ela é tão bacana, os resultados são tão sensacionais, que muitas vezes tem profissionais que fazem disso, porque hoje a gente conta muito com essa coisa de Instagram, não que eu seja contra, pelo contrário, mas nós mais da época antiga, né, acabam vulgarizando a profissão, né, acabam vulgarizando a técnica. Então, junta com desconhecimento e uma vulgarização, é bombástico para que aquilo acabe tendo dificuldade em avançar como uma coisa séria. Então, esse é o papel da Associação Brasileira de Ozonoterapia. É levar a seriedade do processo, que é fantástico, que vai ajudar muitas pessoas, já ajuda e vai ajudar muitas pessoas. Ela ajudava já da época da Guerra Mundial, nas feridas de guerra. Então, assim, os efeitos colaterais são mínimos, assim, os efeitos colaterais 0,00007%, então, assim, praticamente nenhum. Não existe nenhum tipo de contraindicação, assim, existe uma contraindicação mais absoluta de ozonoterapia, que é a deficiência da G6PD, que é mais para quando se faz a nível sistêmico, que é aquilo que as crianças hoje fazem no teste do pezinho, né? Certo. Está linkada, que é a doença do favismo, está linkada para várias coisas. Então, na verdade, é mais por desconhecimento mesmo. Tudo que é novo acaba passando por essa situação, né? Até as pessoas aceitarem. Hoje eu acredito que já existe uma aceitação muito maior do que se tinha com no certeza, passado. Com certeza. Hoje as pessoas, eu falo sobre ozonoterapia, eu me lembro, outro dia eu estava andando numa cidade menor que eu fui dar uma palestra, e eu estava falando, a senhora está fazendo o que aqui? O rapaz do táxi me perguntou. Eu vim dar uma aula. A senhora é médica? Eu falei, o que a senhora falou? Curiosidade, né? Eu vim falar sobre ozonoterapia. Nossa, ozonoterapia eu acho ótimo. A minha fulana já fez. Eu estava numa cidade pequena. Ou seja, vai se diversificando e se ampliando a informação. E é exatamente o que estamos a fazer agora, né, doutora? Exatamente. Para que as pessoas tenham esse conhecimento e que esse que é o nosso papel, né, como órgão principal no Brasil, é de passar esse tipo de informação de uma forma séria, de uma forma não de ficar brincando no TikTok. Não que eu não acho que brincadeira seja, mas eu acho que a seriedade da área de saúde, ela tem que ser importante, né? Ela não pode ser vulgarizada. E a ozonoterapia é uma coisa muito séria, que feita de forma correta, ela funciona maravilhosamente bem. Então, assim, nós temos que ter essa seriedade também, com tudo, né? Muito interessante. No próximo tópico agora, doutor, eu acho que o que vamos agora abordar talvez seja o que mais, vamos dizer, a mídia como um todo, a mídia digital, esteja falando ou divulgando, diz ozonoterapia nos tratamentos estéticos. Doutora, eu vou logo dizer uma coisa de antemão, eu sou muito observador. Eu vejo, às vezes, profissionais que estão fazendo esse uso que divulgam muito mais o equipamento do que a habilidade do profissional. E isso me causa uma preocupação. E aí, doutora? Então, na estética é um mundo de meu Deus, né? Assim, é muito complicado. É verdade. Porque eu, particularmente, eu adoro a estética, mas eu não gosto de fazer na estética. Eu gosto muito de trabalhar com a área de prevenção, de saúde, de doenças, principalmente doenças graves, né? Mas a ozonoterapia na estética é muito bacana, é muito interessante, não é, doutora? Funciona muito bem. E praticamente sem efeitos colaterais, desde que se saiba fazer o que você está fazendo. Como tudo. Como tudo, verdade, doutora. Então, assim, eu acho que ela funciona muito bem
para celulite, para estrias, menos um pouco, mas para celulite, para gordura localizada é fantástico, né? Para melhora de estímulo de colágeno, ele funciona muito bem. Para flacidez, não funciona tão bem. Tem um grau de funcionamento, mas tem que associar com outras técnicas, né? Principalmente radiofrequência, é o que eu sempre explico para os nossos alunos. Você pode associar com outras técnicas com resultados fantásticos, né? Nós temos acho que ele é fisioterapeuta, se eu não me engano, ele faz um trabalho dentro da área de congelamento, né? De criolipólise, né? Que ele faz um trabalho que a gente até tem na clínica, que é de emagrecimento com a criolipólise, associado com a ozonoterapia. E é interessante que ele consegue, inclusive, estimular massa magra, quando a pessoa está emagrecendo. Então, assim, tem várias técnicas que, associada à ozonoterapia, potencializam essa função. Eu, particularmente, acho os resultados do ozônio com a estética muito bons. Nós temos resultados fantásticos com eles. E ele funciona por quê? Porque ele é um excelente lipolítico. Ele faz quebra da gordura, entendeu? Então, ele melhora a revascularização ali, ele melhora o nível de oxigenação. O que é uma celulite? Qual é o grande problema da celulite? A oxigenação daquele tecido e a inflamação do tecido. Se o ozônio, ele modula a inflamação, se ele diminui o estresse oxidativo que está ali, se ele melhora a oxigenação e faz quebra da gordura, ele está super aprovado na estética. Sensacional, doutora. São informações. Doutora, no próximo tópico agora, eu sei que a senhora fez questão de ressaltar. Doutora, eu acho que o Brasil não tem uma visão a nível mundial nesse sentido, mas com o Brasil eu digo com certeza, até vou tirar por mim próprio. O mundo está mais esquecido. E a ozonoterapia talvez atue, me refiro à Covid, a pós-Covid, e o tema é esse, sequelas da Covid-19 tratadas com ozonoterapia. Aonde seria mais evidente, o que a senhora está notando, vamos dizer, nesse pós-Covid, o que mais se busca e o que mais se consegue com o tratamento? Então, esse tema Covid, né, é um tema até um pouco mais complicado hoje em dia de se falar, né? Nós tivemos vários trabalhos vindos lá de fora, mostrando resultados muito bons na época do Covid, no tratamento dentro de hospitais, com ozonoterapia associado às técnicas que estavam se fazendo no hospital, com diminuição de mortes em UTI com ozonoterapia. São trabalhos de resultados lá de fora, né? Já estão sendo publicados e tal. Inclusive, teve um congresso agora no Brasil, que veio uma médica da Associação Mundial, da Associação Espanhola, mostrando 250 casos que eles fizeram ozonoterapia em pacientes da UTI com nenhuma morte. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, que eles estão publicando lá fora também, e eu achei muito interessante também os resultados. Mas, no pós-Covid, hoje a gente está vendo, né, as sequelas do Covid, né, das pessoas que tiveram Covid, estão muito grandes, né? E já se fala numa nova especialidade, né, a síndrome pós-Covid. Então, a gente está vindo com esses pacientes com sistema imunológico mais deficiente, né, com perda de memória, perda de cabelo, que são as causas mais comuns que vêm para o consultório, né? Com muito cansaço, fadiga, que são as queixas que estão vindo. Fora dores na perna, essas coisas. Não estou nem entrando em questões de que hoje está se falando, de vacina, de não vacina, não quero entrar nessa área, mas sim na área das pessoas que tiveram Covid. Principalmente aquelas que tiveram de uma forma mais intensa. Aqueles que foram fracos, muitos deles tiveram após, não tiveram quase nada no Covid, mas depois começa a se queixar que toda hora se gripa, ou então perdeu a memória, está ruim, né? Mas as pessoas que vieram de um hospital ainda foi pior ainda, né? Porque tiveram um quadro mais avançado. Então, a ozonoterapia, ela vai ajudar
como uma terapia complementar de uma forma muito eficiente, o que a gente tem observado. Por quê? Porque a gente sabe, ou se tem mostrado trabalhos vindos, né, de quem está estudando muito isso a afinco, que uma das causas que está levando a esse quadro é por neuroinflamação e por inflamação metabólica. Entendi. Entendeu? Então, você tem pacientes abrindo quadro de diabetes depois do Covid. Por causa da inflamação que houve nesse corpo. Né? Então, o ozônio, como um modulador inflamatório, ele vai ajudar muito esses pacientes, principalmente a neuroinflamação. Uma outra coisa que tem se observado, tem saído vários trabalhos mostrando isso, é a função mitocondrial. Né? A mitocôndria é a nossa energia celular. Então, quando ela tem uma agressão, o corpo tem uma agressão, ela pode levar a essa disfunção mitocondrial, que leva a uma diminuição de energia, a um cansaço, a uma perda de cabelo, a várias alterações que o corpo vem sentindo por causa dessa perda de energia. Por exemplo, o câncer, uma das alterações do câncer é uma disfunção mitocondrial celular, onde a mitocôndria faz a base de respiração por oxigênio. Quando há uma disfunção, muda-se a forma de respiração celular e vai para uma respiração anaeróbica. E a célula cancerígena, ela não tem oxigênio, ela tem uma respiração à base de glicose. Entendi. Então, no COVID, a gente observou essa disfunção mitocondrial. A ozonioterapia, depois de 5 minutos que você fez o tratamento, ela começa a refuncionalizar essa mitocôndria. Então, ela melhora muito esses pacientes que têm essas alterações de cansaço, de fadiga. Lógico que não é só isso que se tem que observar. Né? Você tem que checar outras coisas, a parte nutricional, várias coisas que se observa hoje. Tem já médicos que trabalham só com a síndrome pós-Covid. Doutora Ana Cristina, doutora, a senhora tem filhos que são grandes cirurgiões vasculares. Eu tive a grata oportunidade em entrevistá-los. Brevemente estarão aqui também na Dr. Play. E, doutora, assim, eu fico me perguntando, doutora, será que pelo menos de 2 em 2 meses a senhora não pode abrir uma clínica aqui e atender também? O conhecimento da senhora é tão grandioso, iria salvar mais e mais vidas, doutora. E aí, doutora? Eu acredito que sim, né? Hoje eu já atendo, para quem quiser, eu atendo online, né? Depois pode colocar meus contatos. Vamos colocar. Eu atendo bastante pacientes online em parceria com alguns colegas daqui, mas no Brasil todo. Mas a minha ideia, já com 2 filhos na Paraíba, né? Verdade, como eu disse doutora. Inicialmente, netos, genro, nora, que a minha migração para cá, eu vou colocar um pezinho aqui, seria uma coisa, pelo menos de 2 em 2 meses, uma coisa muito boa. Que coisa boa. Na nossa próxima tela, estamos chegando no finalzinho, sempre agradecendo, estamos ao vivo aqui pela Dr. Play e justamente diz agora, doutora, o futuro da ozonoterapia para novos tratamentos. Doutora, é lógico, o mundo é feito de mudanças. Como é que a senhora vê isso tudo nessa visão tão ampla? A senhora não para de estudar, graças a Deus, não para de investigar, de pesquisar essa amplitude para outras possíveis ações. Qual a visão da senhora? Eu vejo a ozonioterapia como uma grande arma de tratamento para agora e para qualquer outra coisa que possa vir. Porque, na verdade, ela não é um remédio. E essa que é a questão, né? A gente tem que mudar os paradigmas quando a gente olha para tratamento com ozonioterapia, um tratamento com, por exemplo, com um remédio qualquer, um antibiótico, um antidepressivo, o que for. Porque, na verdade, a ozonioterapia, ela vai agir na homeostase do corpo. O que seria isso? No equilíbrio desse corpo. Ela vai devolver aquilo que o corpo perdeu. A gente, quando nasce, a gente nasce com a máquina corretinha, em base, em princípio geral. Lógico, tem gente que já nasce com defeitos, mas a maioria nasce com a sua máquina correta. À medida que ela vai envelhecendo, essas réplicas do corpo que se dão, vai se perdendo a identidade, né? E vai modificando isso.
em função de fatores externos, meio ambiente, vírus, bactérias, o que faça pelo nosso corpo. E aí o que acontece? Nós vamos perdendo várias ações boas do nosso corpo. Vamos piorando em algumas áreas. Então a ozonioterapia, ela vai lá refazer isso, melhorar, devolver para esse corpo. Então ela melhora a mitocôndria, ela modula o estresse oxidativo, que é responsável por várias doenças. Ela modula a inflamação sem os efeitos colaterais, por exemplo, de um anti-inflamatório, que a gente sabe que se começa a tomar muito anti-inflamatório, tem problema, né? Ela melhora a oxigenação tecidual. O nosso corpo, ele vive à base de oxigênio. Quando a gente perde isso, que a gente tem muitas doenças, né? O oxigênio é super importante. Hoje, no Covid mesmo, a gente descobriu como o oxigênio era importante. Verdade. Né? Ele melhora toda a reologia, ou seja, o sangue flui de uma maneira melhor. Ele diminui a agregabilidade plaquetária. A gente sabe hoje o que é uma agregabilidade plaquetária. Parece um nome enorme, mas a maioria das pessoas, principalmente os cardiopatas, as pessoas que têm doenças no coração, sabe que se ela não tomar aquela aspirinazinha que vai tratar isso, ela pode ter uma trombose, né? Então o ozônio faz isso. Ele devolve o corpo essa fluidez, que ela pode diminuir esse uso mais exagerado, né? Evitar que ela possa fazer uma trombose, né? Então, assim, ele vai ajudar muito o organismo a voltar para o seu normal. Então, hoje a gente sabe que nós vamos ter muitas doenças virais aí para diante. Né? Verdade. O mundo está complicado em termos de poluição, né? Em termos de contaminação ambiental. Nós temos que fazer um esforço como humanos para diminuir muito isso, a diminuir a produção de lixo e vai por outras coisas assim. Então, a ozonioterapia vai estar sempre ajudando muito em qualquer outra patologia, porque ele não é um remédio prescrito, ele é um remédio para o corpo ter condições de se tratar. Doutora, nós chegamos no final. Eu queria da senhora uma mensagem, eu tenho certeza que será de vida, de saúde, de esperança em relação a esse novo ano que se inicia e também toda a liberdade para que a senhora possa dizer das redes sociais, como encontrar a senhora e daqui o meu agradecimento de todos que fazem a Dr. Play. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu não só entrevistei uma grande médica em várias especialidades, eu principalmente entrevistei uma grande mulher. Muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, Fábio. Eu te agradeço muito por estar aqui, eu gosto muito de falar, né? Eu gosto de conversar. E eu digo para as pessoas assim, eu espero que todos tenham um 2023 excelente, né? E a mensagem que eu posso dar é que a gente tenha sempre muito amor no coração, né? Muita paz, muita benevolência com as pessoas e entendimento. Estejam mais junto com os seus familiares, com os seus filhos. Tirem as telas de lado, limitem o tempo das telas. Né? Hoje a gente está vendo as crianças com uma demência digital. É a primeira vez na humanidade que os filhos estão mais emburrecidos do que os pais, por estarem em excesso no celular. Andem mais, amem mais, passeiem, façam exercício, comam coisas mais vivas, né? Desembrulha menos, né? Vai para a horta, como eu digo. Né? Então, assim, procurem buscar ter mais saúde, porque eu acho que o maior benefício que a gente tem na vida é a nossa saúde. Sem saúde, a gente não tem absolutamente nada. Pode ter o dinheiro que for. Né? Então, assim, amigos e saúde é o que a gente tem de melhor. Né? Você vê o Steve Jobs aí quando morreu. Verdade. Né? Com todo o dinheiro dele, ele morreu sem um amigo e morreu. Morreu, verdade, doutor. Porque ele não tinha amigos, não tinha saúde. O que ele tinha? Um monte de dinheiro. Lógico. Não levou para o caixão, porque caixão nem tem gaveta, não é mesmo? Tá certíssimo. Então, assim, eu desejo para todo mundo um 2023 de bastante paz, de bastante amor no coração, que nós vamos precisar, né? E a busca sempre pela saúde. Dando conforto, dando medicações, passando receitas para eles. E ajudei muita gente, né? Assim, o meu Instagram, depois você vai colocar na tela, não sei, mas é doutora Ana Cristina Barreira, tudo junto, né?
Tem o meu celular, que é 21 98282 2211, pode mandar mensagens para mim por WhatsApp, não tem problema, que eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Muito obrigado, doutora Ana Cristina Barreira, e assim estamos agradecendo e encerrando mais um podcast aqui pela Dr. Play, que daqui a pouquinho no YouTube da Dr. Play e no Nós Salvamos Vidas também para toda a eternidade. Muito obrigado.